Jesus, a videira verdadeira. Eu sou a videira, vós sois os ramos. O que Jesus quis dizer com essas palavras, com essas falas, com essas parábolas, essas comparações que Cristo estava fazendo com os seus discípulos, com os filhos de Deus e com ele mesmo a uma videira, a uma vinha. No vídeo de hoje, eu busco trazer a resposta para essas perguntas. Para a gente começar, é importante a gente ir para João capítulo 15, onde a gente vai poder estar encontrando essa parábola, esse dizer difícil. E por que é um dizer difícil? Bem, assim como outras parábolas, essa daqui, ela é diversas vezes corrompida, distorcida, às vezes por conta que alguma pessoa de fato não compreende o que está sendo dito e algumas vezes até por malícia, porque isso é uma parte que é um trecho que muitas pessoas vão utilizar junto com outros versículos para propagar a ideia de que alguém pode perder a salvação. E isso é uma heresia condenável. Perder a salvação, achar que a salvação pode ser perdida a qualquer momento, é algo que diversas religiões carregam consigo mesmas, mas não é algo encontrado nas Santas Escrituras. A Bíblia ensina vida eterna. E é muito importante a gente entender a seriedade que é negar que a salvação é para sempre, ou que uma pessoa pode perder, ou a doutrina de uma vez salvo, sempre salvo. São fundamentos, são alicerces que a gente precisa ter para ser salvo. A gente, além de entender que Deus é trino, além de entender que somos pecadores, além de a gente entender que Jesus pagou pelos nossos pecados, então simplesmente só pela fé a gente pode ser salvo, a gente precisa entender que é a vida eterna. Não é à toa que, especialmente no livro de João, a gente tem diversas vezes quando falado de salvação, vida eterna. Salvação nunca vai perecer. Salvação já passou da morte para a vida, porque é algo que anda de mãos dadas. Ser pela fé e ser eterno. Tendo já colocado essa definição, vamos agora para a leitura de João capítulo 15. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8 e depois a gente vai e analisar o que cada versículo quer dizer. Tudo bem? Então, João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Agora vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Permanecei em mim, e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podereis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como ramo e murcha, e homens os recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então olha que legal. Só nesses poucos 8 versículos aqui, a gente já consegue ter várias definições importantes. Primeira, é colocada a diferenciação entre um filho de Deus e um discípulo de Cristo. Entre um salvo e uma pessoa que permanece em Cristo. Esses são temas que, se a gente for para 1 João, por exemplo, o capítulo 2 de 1 João, o capítulo 3 de 1 João falam muito dessa questão. Permanecer na luz, permanecer na vida, permanecer em Cristo. Toda a Bíblia fala, como um todo disso, a gente pode ir para 2 Pedro também, onde vai falar de uma entrada abundante na vida eterna. Jesus falando que ele dá a sua vida pelas suas ovelhas, mas para que elas também possam ter uma vida abundante. Então, é feita uma diferenciação entre ser salvo, acreditar, ser um filho de Deus, ter nascido de novo e caminhar como um filho de Deus. São coisas distintas. Para eu nascer de novo, eu tenho que nascer uma vez, eu tenho que ser salvo uma vez. Mas para eu caminhar como um filho de Deus, para eu caminhar como um novo homem que nasceu em mim depois que eu fui salvo, eu preciso fazer isso todos os dias. Eu preciso ter essa luta contra a carne continuamente. Eu preciso buscar trazer frutos dia após dia. Então, são processos diferentes. Um
acontece uma vez. O nascimento de novo, a salvação, uma vez. Em um determinado momento, aconteceu há 2 anos atrás. Em um determinado dia, alguém pregou o evangelho para mim e eu acreditei. Agora, eu caminhar no novo homem, eu permanecer em Cristo, eu trazer fruto dia após dia. Contínuo, tem que ser algo que eu tenho que fazer a cada momento, uma luta diária. Carregar a sua cruz diariamente. Isso é algo que não é automático, é difícil, a salvação é bem simples, a salvação é bem fácil. Agora, ser um discípulo de Cristo é difícil. É algo que exige muito de nós continuamente. Tudo bem? Já deu para separar essas duas questões? E a gente vai ver também isso aqui nos versículos. Outra coisa que a gente aprende também, a diferença de uma provação, a diferença de um teste, de uma tribulação para um castigo, para uma punição de Deus. São duas coisas diferentes. Uma coisa é um teste, uma coisa é uma provação, a outra coisa é uma punição. Tudo bem? A gente também consegue observar isso nesses versículos. Já tendo então dado também um breve resumo do que a gente vai poder estar analisando, vamos para a leitura. Primeiro versículo aqui. Jesus é a videira verdadeira e o meu pai e seu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, corta fora. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. É bem legal a gente parar até para ver que a Bíblia usa muitas comparações de plantas, de agronomia, de animais, dessa questão mais rural para falar de suas parábolas, de pescadores também. Então é bem interessante que a gente consegue olhar para o mundo natural, para o mundo que Deus criou e encontrar aprendizados e encontrar comparações com o reino de Deus. E aqui a gente está vendo justamente que todo cristão, que todo salvo, que toda pessoa que é um eleito, que é um filho de Deus, é um ramo. Está em Cristo. Essa pessoa nasceu de novo, ela é co-herdeira com Cristo. Ela vai receber a vida eterna, ela venceu. Porém, tem uma diferença entre o que traz fruto e o que não traz. Muito similar também à parábola das sementes que a gente viu, que, tirando o primeiro caso, onde a semente é consumida pelas aves, que Satanás retira a palavra do coração da pessoa, em todos os outros a palavra cresce, floresce, cresce uma flor. Porém, não é em todos os casos que dá fruto. Cresce uma flor não, perdão, cresce uma planta. Mas não é em todos os casos que ela está produzindo fruto, é somente no último. E mesmo no último caso que ela produz fruto, tem uma variação no número de frutos que é produzido. Todos os cristãos não são iguais, todos os cristãos não leem a Bíblia na mesma frequência, não vão na igreja na mesma frequência, não evangelizam na mesma frequência, não carregam a sua cruz com a mesma frequência. E a gente vê aqui que tem consequências diferentes. Um cristão que produz fruto, Deus limpa. Um cristão que não produz fruto, Deus corta fora. O que seria essa limpeza que Deus faz? Eu estou lá, servindo a Deus, eu estou indo na igreja, eu estou pregando o evangelho. Mas eu ainda tenho alguns pecados na minha vida. Ou eu ainda tenho alguns pontos na minha vida que eu preciso melhorar. Afinal, todos de nós temos defeitos, a gente tem erros, a gente tem pecados em nossa vida e pontos que a gente pode ser aperfeiçoado. É aí que vem a limpeza de Deus. Então eu já estou servindo a Deus, eu já estou produzindo fruto, mas ainda há pontos que eu preciso melhorar. E é aí que entram os testes, é aí que entram as tribulações e as provações. Elas nos ajudam a sermos edificados, a sermos aperfeiçoados. Nos lembremos da história de Jó. Ele não sofreu tantas coisas horríveis, ele não passou por tantos períodos de dificuldade sem ser merecedor, no sentido de que ele não fez um pecado que catapultou isso. Não foi justamente um período de teste, não foi justamente algo que Satanás falou para Deus e disse, se você tirar essas coisas de Jó, ele vai te blasfemar, ele só te segue por conta que você abençoa ele. E a gente viu que não era assim. Jó era um homem íntegro. Jó era um homem que servia a Deus e se desviava do mal. Jó, a Bíblia até o chama de um homem perfeito. Isso não quer dizer que Jó não tinha pecado. Todos somos pecadores. Todos temos falhas, imperfeições. Eu mesmo aqui acabei de mostrar uma, não conseguindo falar a palavra de uma primeira vez. Então, coisas pequenas assim, ou coisas maiores, como pecado, estão presentes em nossa vida. Mas Jó tinha uma vida completa cristã. Ele fazia tudo o que Deus desejasse que ele fazia. Ia na igreja, ele lia sua Bíblia, ele pregava o Evangelho, ele era batizado, vamos supor, com o contexto que Jó vivesse na nossa época. Então, ele tinha essa vida completa, mas ele ainda tinha pontos negativos na vida dele. Ele ainda tinha falhas, como todos nós temos. Então, após essa aprovação, após esse teste, ele é aperfeiçoado como ouro. Então, é para isso que serve as provações e os testes. Vamos para 1 Pedro, capítulo 1.
continuando aqui no Primeiro Testamento, 1 Pedro, capítulo 1, logo após Tiago. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, na qual vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo, sendo necessário, estejais sob opressão por causa das muitas tentações, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. Vai chegar certos momentos na nossa vida em que a gente vai passar por períodos de provação de nossa fé, provação de nossa fidelidade a Deus, do quanto a gente está disposto a continuar firme, a continuar sendo aprimorado. Porque assim como o ouro é aquecido a enormes temperaturas na fornalha, nós também somos, para que as impurezas possam ir embora, para que após o período de purificação a gente possa ser encontrado como ouro refinado, aceitável à vista de Deus. Vamos aqui para Jó, capítulo 23. Então, é importante a gente entender isso, que quando tem algo de ruim acontecendo na vida de alguém, acontecendo na vida de um cristão, acontecendo na vida de um irmão na igreja, a gente não pode chegar lá, se a gente não conhece a vida dele, se a gente não sabe o que está acontecendo, e dizer, o fulano está doente, é porque ele fez algum grande pecado. O fulano está passando por uma situação econômica difícil, é porque ele está pecando, ele não está lendo a Bíblia dele, ele está tendo algum grande problema na vida dele. Isso foi o que os amigos de Jó falaram para ele. Jó caminhava retamente aos olhos de Deus. Jó fazia aquilo que era correto, mas ele ainda passou por dificuldades. Todos nós passaremos por dificuldades. Deus faz chover sobre o justo e o injusto. A gente precisa entender isso. Então, se a gente vê alguém passando por uma coisa difícil e a gente não sabe da vida dele, a gente não julga. Nem que é uma aprovação, nem que é um castigo. Não cabe a nós fazer esse julgamento se a gente não conhece. Quem vai saber se é um julgamento ou não? Falando aqui no caso das pessoas, né? Que pessoa que vai saber identificar isso? A própria pessoa. A própria pessoa que está passando por aquela situação, ela vai saber dizer se ela fez algum grande pecado, se ela está vivendo no mesmo pecado continuamente, se ela está rejeitando o que a palavra de Deus diz sobre algum pecado pet, que ela tem algum pecado favorito. Então, ela vai saber dizer. Agora, às vezes, as pessoas de fora não vão. Então, a gente não pode simplesmente acusar e ser como os amigos de Jó, que são um exemplo negativo nessa história. Tudo bem? Vamos para Jó, capítulo 23, versículo 10. Mas ele conhece o caminho que eu tomo. Quando ele tiver me provado, apresentar-me-ei como ouro. Meus pés têm seguido os seus passos, tenho guardado o seu caminho e não o rejeitei, nem voltei atrás do mandamento de seus lábios. Eu estimei as palavras de sua boca mais do que a minha comida necessária. Então isso aqui é um ramo que produz fruto e Deus limpa esse ramo. Mesmo produzindo fruto, ele ainda está sendo limpo, ele ainda está sendo purificado, porque todos nós temos falhas que precisamos ser purificados. Entendido esse ponto do que é essa limpeza que Deus faz com o ramo que produz fruto, vamos agora para a segunda análise dessa parábola, que é o ramo que é cortado fora, né? Que mais tarde a gente vê até que ele é cortado fora e é jogado no fogo. Isso, meus irmãos e irmãs, não é alguém perdendo a salvação. Não é possível alguém perder a salvação. A gente precisa entender que quando a gente tem versículos ou parábolas que dizem coisas difíceis ou que não estão tão claras, evidentes assim, está sendo usado uma comparação, a gente precisa sempre ir para o óbvio, para o fácil, para o tranquilo. João 3,16. Porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é claro como a água, claro como a luz do sol, bem tranquilo de entender. A partir disso a gente faz a análise de João capítulo 15, tudo bem? Então a gente tem esse outro grupo aqui que não produz fruto. A gente tem um ramo que é estéril, ok? Assim como na vida real, a gente tem ramos que produzem muito fruto, a gente tem ramos que não produzem muito fruto, produzem pouco, e tem alguns ramos que são estéreis. Por mais que no campo de agronomia seja mais difícil, né? Poxa, você já ouviu falar de uma laranjeira que nunca deu laranja? É algo mais difícil, mas acontece, é possível. E isso é uma realidade do nosso mundo, por mais que às vezes a gente não tem tanto um contato com a área de botânica, a gente não vai ouvir falar tanto disso. Retornando aqui para João capítulo 15. O que acontece se um ramo não produz fruto? Ele é tirado. Pensamos aqui, vamos parar um momento para refletir num pezinho de café, acabou de ser plantado. Ele tem vários ramos. E ao crescer, ao ser adubado, ao receber água, ele vai dividir esses recursos para cada um desses ramos.
Naturalmente, pode ser que algum desses ramos receba mais, um desses ramos receba menos, mas de uma forma ou de outra a gente está tendo uma divisão, ok? Por cada um desses ramos. Então, quanto mais ramos o cafezinho tem, mais vai ter que ser dividido desses nutrientes, desses recursos para esses ramos. Quanto menos ele tem, mais direcionado é o recurso e mais fruto esses ramos vão dar. Então, o que acontece na maioria das vezes? Alguém pega, conta o número de ramos e começa a tirar alguns ramos. Ah, esse ramo está crescendo para um lado que não é legal, corta fora. Ah, esse ramo aqui, um grande número de ramos demais. O café não vai desenvolver bem, ele não vai produzir muito bem, igual ele produziria se eu cortasse os ramos. Então, o que Deus faz quando um ramo da vinha não produz fruto? Ele corta. Ele corta para que os recursos vão para os que estão produzindo fruto, para que eles possam produzir ainda mais. Como assim? Por que Deus punir um cristão desobediente ajuda um cristão obediente a ser mais obediente ainda? A punição dos malfeitores, dos pecadores, a punição pelos nossos pecados, ela não ajuda somente na nossa edificação, mas dos outros à nossa volta. A pessoa ela vê a punição por os pecados que a gente tem comentado, um pecado de bruxaria, um pecado de assassinato, porque como que a pena de morte ajuda a sociedade? Ela não serve para o aprendizado da pessoa que está sendo morta. Ela serve antes para o aprendizado das pessoas que estão em volta, para que elas aprendam o que não fazer e, a partir disso, sejam edificadas. Elas falam, olha, lembra do fulano, lembra do mau exemplo, lembra daquele provérbio ali, não vamos fazer como ele. Ou então a pessoa que recebeu algum tipo de castigo, nossa, eu fiz aquela ação e eu fui punido de uma maneira terrível. Não quero fazer de novo. Eu não devo fazer de novo, porque a consequência pode ser inimaginável. Então, essa é outra coisa muito importante que a gente pode aprender, porque o castigo é parte da vida do cristão. O castigo acontece com um cristão. Vamos para Hebreus capítulo 12. E esse ramo ser cortado fora justamente representa essa punição. Punição essa que tem níveis variados. Depende do pecado que a pessoa pecou, depende da quão dureza que a pessoa está tendo em relação a mudar esse pecado. Né? Pensa um pai castigando um filho por uma mentira que ele contou. Vai ser diferente desse pai castigando esse filho pela 15ª mentira que ele conta, pela 20ª mentira que ele conta, ou se ele está falhando no mesmo assunto. Então o castigo vai ser diferente de acordo com a quantidade de pecados que a pessoa está fazendo e com que persistência ela está fazendo esse pecado. Hebreus capítulo 12, indo para o versículo 5. E vos esquecestes da exortação que vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por ele. Pois aquele a quem o Senhor ama, também castiga, e açoita a cada filho que recebe. Se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não castigue? Mesmo que seja um ramo que produz frutos, em algum momento também vai pecar, em algum momento também vai ser castigado. Então existe a provação, que é quando a gente não está pecando, mas é para a gente ainda ser... Não necessariamente a gente está sendo castigado por um pecado que a gente fez. É algo para a gente ser provado, para a gente resistir àquela provação, para a gente resistir àquela tentação e ficar ainda mais forte. E ao castigo, que é por conta que a gente fez alguma besteira, alguma coisa de errado, e a gente está sendo punido para aprender a não fazer isso. Qual o filho que não recebe castigo? Qual o filho que não peca? Qual o filho que não falha? Pois aquele a quem o Senhor ama também castiga e açoita a cada filho que recebe. Então, se a gente for aqui para o versículo 10, porque aqueles, falando de nossos pais segundo a carne, verdadeiramente por um tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, falando de Deus o Pai, para nossa vantagem, para que possamos ser participantes de sua santidade. O castigo, ele nos ajuda, tanto a pessoa que é castigada, quanto a pessoa que é punida, as pessoas que estão em volta da pessoa que está sendo punida, a serem edificadas. E no caso que a pessoa ela morre, que ela é cortada do mundo dos vivos, que ela vai para casa mais cedo, os que estão em volta são edificados com isso. É importante a gente entender essa questão. E é por isso que, se a gente for para Lucas, capítulo 13, a gente vai ver essa parábola que é feita com uma figueira estéril. É muito parecida com o que a gente acabou de ler. Tem muitas parábolas que contam essa mesma questão de formas diferentes. Lucas, capítulo 13, versículo 6. Ele também falava essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele foi buscar fruto nela e não achou. Então ele disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho buscar fruto nesta videira e não acho. Corta.
Por que ela ocupa inutilmente a terra? Um cristão que não produz frutos, um filho de Deus que não caminha como filho de Deus, um salvo que não permanece em Cristo, ele ocupa inutilmente a terra. Ele é um sal sem sabor. Ele não está fazendo o que ele deveria fazer. É o nosso dever como cristãos produzir fruto. Não significa que é porque é o nosso dever que a gente vai fazer automaticamente. A gente tem que lutar, a gente tem que se esforçar. Para ser um discípulo de Cristo, a gente tem que obedecer os mandamentos de Cristo. E não é fácil. Resistir a provações, resistir a tentações. Não é fácil, depois de ser castigado, se humilhar e falar, olha, eu não vou fazer mais isso. Eu vou tirar isso da minha vida. Ainda mais porque tem pecados que a gente começa a trazer para o nosso pessoal e fala, não é nada, não. É uma coisa muito pequena. Não, eu estou lendo a minha Bíblia, então não importa se eu tenho esse pecado em mim, se eu tenho essa questão em mim aqui. É pequenininha, não vai crescer. Pecado sempre nos faz pagar mais do que queremos. E sempre nos leva mais longe do que queremos também. E a gente não consegue ter controle sobre ele. É uma bola de neve que vai crescendo cada vez mais. Um pecado vai puxando outro pecado, e outro pecado, e outro pecado. Então, a gente precisa ter atenção para a gente não ser uma figueira que ocupa inutilmente a terra. Um ramo que ocupa inutilmente um espaço. Que desvia recurso inutilmente. E olha o que acontece se essa figueira não produz fruto. Versículo 8. E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa também este ano, até que eu cave em seu redor e a esterque. Então eu vou dar adubo, eu vou dar aqui esse potencializador, eu vou dar aqui esse impulso para ele estar produzindo fruto. Poxa, isso vai estar te ajudando a produzir fruto. Eu vou estar castigando ele, eu vou estar fazendo ele passar por uma provação para que ele aprenda, para que ao ser adubado ele seja edificado, ele se santifique mais, ele caminhe como um cristão deve caminhar, ele permaneça em Cristo. Mas o que acontece se, após tudo isso, ele não produzir fruto? Essa figueira continua sendo estéril. Versículo 9. E se der fruto, bem. Se não, então depois tu a cortarás. Irmãos e irmãs, tem cristãos que morrem mais cedo, que encerram a sua vida aqui mais cedo. Não porque são como Enoque, que Deus o tomou para estar perto dele, mas porque estão ocupando inutilmente a terra. Não estão servindo para salgar. E o que acontece nessa situação? O ramo é cortado fora. O ramo é jogado no fogo. A figueira é cortada fora. O sal é dado para que os homens o pisem. Vamos para Mateus capítulo 5, quase encerrando aqui o nosso estudo. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se a gente não produz fruto, se a gente, depois de ser adubado, não produzir fruto, se a gente continuar na nossa ignorância, se a gente continuar na nossa cegueira por conta de nossos pecados como cristãos, mesmo sendo salvos, mesmo sendo eleitos, é possível que isso aconteça. Todas essas aplicações são para cristãos. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder seu sabor, do que ele serve? Se a figueira não produz frutos, do que ela serve? O que ela está fazendo lá? Vai ser cortada fora. E isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você, isso poderia ter acontecido com Pedro, com Paulo, com João, com Mateus, com qualquer discípulo de Cristo. Porque não é fácil caminhar no novo homem. A carne está lutando para conosco. E a chance de a gente cair, se a gente não tomar cuidado, é grande. Então é algo que a gente tem que continuamente estar disposto a lutar. Não nos esqueçamos de Saul e de Sansão. E como foi horrível o final deles. Mesmo sendo filhos de Deus, mesmo sendo salvos, mesmo tendo ido para o céu depois que morreram, eles ainda tiveram um final extremamente triste. Um final que nós não devemos buscar ter. Por quê? Eles não permaneceram em Cristo. Porque eles não continuaram trilhando nos caminhos de Cristo. Não foram discípulos até o final, né? Saul começou bem. Sansão, desde o início, também não estava muito querendo fazer o que era certo. E o final foi horrível. Então, vamos aqui para 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. Por que eu falei que até Paulo, até Pedro, até esses figurões da Bíblia poderiam cair nesse mesmo sentido? Poderiam ser pisoteados, poderiam ser cortados fora e jogados no fogo. 1 Coríntios capítulo 9. Indo aqui para o versículo 26. Portanto, eu assim corro, não como na incerteza, assim eu luto,
não como alguém que bate no ar, está fazendo algo inútil, está fazendo algo incerto, mas eu subjugo o meu corpo e o reduzo à sujeição. Eu crio um autocontrole, eu crio uma resistência ao pecado, eu crio uma resistência à desobediência. Eu vou ler a Bíblia, eu vou ir na igreja, eu vou fazer o que é certo, eu vou deixar de lado esse pecado. Eu coloco meu corpo em sujeição para que por nenhum meio, quando eu tiver pregado aos outros, eu mesmo deveria ser rejeitado. Há uma possibilidade que nós, como cristãos, sejamos jogados fora, sejamos cortados fora do ramo, sejamos jogados no fogo, se a gente não trilhar nos caminhos de Cristo. Portanto, meus irmãos e irmãs, devemos sempre, continuamente, estar buscando ser discípulos de Cristo, permanecer em Cristo, para que possamos abundar em coisas boas, para que possamos ser abençoados por Deus, juntar tesouros no reino de Deus, não porque é isso que nos salva ou nos leva para o céu. Se você já é um filho de Deus, você já vai para o céu, independente se você não mudar em um ponto a sua vida. Não tem como você perder essa salvação, nem mesmo com suicídio, nem mesmo cometendo qualquer pecado que for. Você está limpo. O seu novo homem, ele foi regenerado. O seu novo homem, ele não pode pecar, mas a carne ainda pode. Portanto, não nos esqueçamos. Versículo 6. Se alguém não permanece em mim, se alguém não permanece em Cristo, ele é lançado fora como um ramo e murcha, e homens os recolhem, e os lançam no fogo, e eles são queimados. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Poxa, eu quero que Deus mude a minha vida, eu quero servir a Deus, eu quero que as minhas orações sejam ouvidas. Como eu consigo isso? Sendo um discípulo, servindo a Deus, obedecendo a Deus, permanecendo em Cristo, permanecendo nos mandamentos que Ele nos deu, permanecendo no exemplo que Ele nos deu, que é algo diário e contínuo por toda a nossa vida. Então, espero que tenha ficado claro. O vídeo ficou um tanto quanto maior do que os outros em relação a explicar essa parábola, porque é uma parábola mais complexa. E porque, como eu disse, tem várias outras juntas aqui. A gente falou da figueira estéril, a gente falou do sal. Então, mesmo outras parábolas em livros diferentes, todas conectam em um só ponto. Que se a gente perder o sabor, que se a gente não produz fruto, que se a gente ocupa inutilmente a terra, é só uma questão de tempo até a gente ser cortado fora. Muito obrigado a todos que assistiram. Que Deus abençoe vocês e até mais.